Vamos lá, sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Boa tarde, é um prazer falar com você, Roberto, uma alegria estar aqui. Doutor, vamos lá, quando se fala em regulação da mídia, e esse é um assunto muito caro a esse país, porque este mesmo país tem uma Constituição que fala em liberdade de expressão. Falar em regulação da mídia não precisa combinar com a Constituição antes, porque a gente precisa compreender, e o senhor é um conhecedor do direito nato, muita coisa se entendeu como pacificada na Constituição, o conceito de liberdade de expressão, o conceito de uma série de coisas de liberdade de imprensa, e isso tudo foi remexido desde o final do ano passado até agora. Como é que se avança com uma ideia de controle de mídia num mundo em que se vê cada vez mais afrontado pela falta de liberdade de expressão diante de novos entendimentos sobre a realidade política no mundo inteiro? Não é diferente no Brasil. Bem, o assunto específico de regulação da mídia não é um assunto que eu acompanho no dia a dia, mas o assunto que permeia tudo isso, que você coloca bem, que é os critérios de liberdade de expressão, especialmente no momento em que nós vivemos uma grave crise da força, da discussão entre as forças daquilo que nós podemos ver nas mídias sociais, nas internets da vida, nessa capilaridade que existe hoje da informação, esse sim é um assunto que me interessa muito, porque há uma ilusão de imaginar, por parte de alguns, que existe um direito absoluto à liberdade de expressão. Isso é um erro fundamental. Não existe no Brasil, em nenhum país democrático, o que nós chamamos de direito absoluto. Todo direito tem que ser contraposto a outro direito. Nós temos um caso que estamos discutindo no dia a dia, há de 2 dias atrás, onde um deputado, cometendo o crime de transfobia, ocupou a tribuna da Câmara, colocando uma peruca amarela, de forma jocosa, trocando o nome dele como se fosse uma mulher, para agredir as deputadas e as pessoas transexuais e aquelas pessoas que têm respeito pela questão de gênero, independentemente de ser ou não transexuais. Então, essa é uma discussão que eu acho que é o fundo da questão. O que é a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, para alguns, é uma pretensa liberdade absoluta. Isso absolutamente não existe. É óbvio que, em casos como esse, em que se alega até imunidade parlamentar, é claro que não existe a imunidade transvestida de impunidade para que se possa fazer crime da tribuna da Câmara, mas certamente isso não é liberdade de expressão. Nós vivemos um momento e essa é uma discussão que permeia toda a questão posta no Brasil hoje. Quer dizer, nós estamos saindo de um governo fascista que achava que poderia fazer de uma pretensa liberdade de expressão os abusos que quisesse. Todos nós que acompanhamos o dia a dia do Brasil nos últimos tempos, vimos a tentativa, por exemplo, de fazer uma subleitura do artigo 142 da Constituição para falar que as Forças Armadas seriam uma espécie de tutores da nação. Na verdade, uma tentativa de tentar passar, através dessa subleitura da Constituição, a hipótese de que poderia haver um golpe constitucional. Não existe golpe constitucional. Doutor, o golpe é contra a Constituição. Bom, primeiramente eu concordo com o senhor que não temos nada absoluto. As coisas, elas têm idas e vindas a contrapontos. Eu vou lhe contar um caso rápido aqui. No começo da minha carreira eu fui processado por aquela malfadada lei de imprensa que o senhor conhece, né? Não existe mais. Mas eu tive todo acesso ao direito de defesa. Alguém se sentiu ofendido por mim numa reportagem que eu escrevi. Bom, eu fui absolvido no final das contas, só para concluir. Mas eu tive acesso à liberdade de imprensa. O que nós vimos recentemente não é que as pessoas que se sentiam incomodadas, ofendidas, ou seja lá o que for, por alguma coisa que outra pessoa tenha dito, seja nas redes sociais ou seja na mídia convencional, elas recorriam à justiça e a justiça ia lá em busca do contraditório, direito à ampla defesa. Não, eu cancelava as pessoas. O cancelamento não está previsto nos direitos humanos, não está previsto na Constituição brasileira. O cancelamento, esse sim me parece muito mais fascista do que qualquer imagem fascista de um governo, porque fascismo é política de Estado e aí havia um excesso de liberdade de expressão. Bom, pode-se dizer que havia uma defesa muito, muito dura da liberdade de expressão, não achando que ninguém deveria ser punido pelo que fala, mas
cancelamento não é muito mais fascismo do que qualquer outra tentativa de se expressar de forma até absolutamente exagerada, mas, enfim, da liberdade como um todo? Primeiro, não existe excesso de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, se exercida dentro dos limites constitucionais, evidentemente, ela tem que ser plena. Ela não é absoluta. Você não pode usar a liberdade de expressão, por exemplo, para pregar golpe de Estado. Não existe liberdade de expressão para você pregar igual alguns terroristas, alguns inclusive que estão presos e que responderão a crimes gravíssimos. Acho que as pessoas não tinham talvez a dimensão da gravidade do que responderiam. Porque muitas vezes você via, numa situação teratológica e quase escatológica, a pessoa pregando a possibilidade de chamar as Forças Armadas para intervir porque estava na democracia. Ou seja, dizia assim, não, eu estou na democracia, eu posso falar o que eu quiser. Então chamava as Forças Armadas para intervir para acabar com a democracia. Isso é uma contradição enorme. Agora, o cancelamento depende muito do que você está se referindo. Por exemplo, é óbvio que pela liberdade de expressão, e simplesmente se alguém se coloca de uma forma que o outro entende que é agressivo, eu participei de julgamento sobre isso no Supremo Tribunal quando fui advogado Roberto Carlos, o que você tem que dar é o direito para outra pessoa que se sentir ofendida buscar o judiciário, como você bem disse. Sim. Eu sou advogado criminal, eu não atuo normalmente, eu nunca advoguei, eu nunca processei um jornalista na vida, por opção mesmo. Eu acho que, em regra, mesmo às vezes achando que é absurdo, eu não me disponho a processar. Agora, especialmente as empresas de comunicação, as várias plataformas que nós convivemos no dia a dia, e hoje é comum isso, elas cumprem regras pré-estabelecidas. Essa que é uma questão que tem que ser discutida e está sendo discutida no Brasil. Eu até acompanho em boa parte dessa discussão, até porque eu sou advogado, por exemplo, da Jovem Pan, então eu procuro acompanhar, embora não seja a minha especialidade específica. Agora, se você descumpre regras de plataforma, no mundo inteiro existe cancelamento. São coisas distintas, eu entendo, que nós estamos falando. Quando você tem um cidadão que abusa da sua liberdade de expressão para ofender, para pregar, por exemplo, como esse deputado, achando que tem uma liberdade absoluta, faz o crime de transfobia no plenário da Câmara, para mim ele tem que ser processado criminalmente e punido. Claro, com todo o direito à ampla defesa, tanto no Congresso Nacional... Mas nesse caso especificamente... O Conselho de Ética não é o caminho do ponto de vista previsto na Constituição para que ele responda inicialmente a isso? Mas é o que eu estou lhe dizendo. O deputado não foi cancelado, ao contrário. O deputado cresceu enormemente na mídia social porque boa parte do grupo que o acompanha concorda com ele. Eu estou dizendo exatamente isso. Ele terá que responder a um processo no Conselho de Ética da Câmara, já existe representação. Ele foi repreendido pelo presidente da Casa, pelo Arthur Lira. Mas aquela repreensão, evidentemente, não significa nada a não ser o fato de que, veja bem, quando você repreende alguém, se essa pessoa que está sendo repreendida tem a dimensão de que fez algo errado, isso é importante. Eu tenho a impressão que esse cidadão, ele me parece, eu jantei ontem com alguns deputados aqui em Brasília, ele parece que é candidato a prefeito de Belo Horizonte. Ele está, inclusive, achando bom, porque aumentou enormemente o número de seguidores. Tá. Doutor... Agora, o processo, só para terminar, Adalberto. Tá, pois não. O processo tem dois caminhos. Um caminho é uma denúncia criminal no Supremo, com direito à ampla defesa, evidentemente. O outro caminho, já foi feito, é uma representação junto ao Conselho de Ética, e também lá ele terá ampla defesa, além de ter o espírito de corte. É raríssimo ocorrer uma cassação na Câmara dos Deputados. Doutor, eu vi o senhor dizer que o senhor escolhe, por sua consciência, não processar jornalistas, porque é uma escolha sua. Embora o senhor considere ali casos exagerados, eu também tenho um conceito de liberdade de expressão. Se eu não tivesse tido liberdade de expressão, não teria existido e não existiria hoje. Daí o senhor pode imaginar o quanto que esse assunto me é caro também. Mas, todos nós, é um assunto caro à democracia. Tornando amplo, nós estávamos completamente errados até meados do ano passado, porque a ideia de liberdade de expressão, fosse nas redes sociais, fosse nos veículos tradicionais de mídia, era uma. Mudou. E quando eu falei do cancelamento, se aquilo sim não seria fascismo, porque vieram decisões judiciais de calar parlamentares, de calar pessoas, elas simplesmente não tiveram direito à defesa. Advogados deram um depoimento aqui, seus colegas advogados, doutor, dizendo o seguinte: eu não tive acesso aos autos.
Juristas renomados no país disseram assim: eu não tenho acesso sequer ao amplo direito à defesa do meu cliente. A OAB foi instada a se manifestar sobre isso. E aí teve cancelamento, tira conta da pessoa, a pessoa não pode acessar as suas economias, enfim. Esse tipo de coisa não passou do limite, embora tenha uma boa intenção de se evitar os exageros das manifestações ofensivas, e eu posso compreender todo esse debate, embora eu ainda ache isso melhor do que qualquer cancelamento, mas o remédio não ficou amargo demais e ficou um veneno para a lógica constitucional brasileira? Eu acho que o remédio que está sendo ministrado está sendo na medida exata e acho que tem que aumentar a dose do remédio, sobre alguns aspectos. Mas daí vira veneno, doutor. Não, nós ainda não chegamos nos financiadores, nós ainda não chegamos nos militares que propiciaram a possibilidade do fascismo se instalar no país. Olha, eu sinceramente penso que aquele cidadão, agrupamento político ou cidadão isolado, que julgava que poderia fazer uma tentativa de golpe no Brasil para instalar o fascismo. Houve uma tentativa de golpe, Adalberto. Eles entraram no Supremo Tribunal Federal e depredaram o Supremo, entraram na Câmara dos Deputados e entraram no Palácio do Planalto. É algo inacreditável. Veja bem, provavelmente, se tivesse dado certo o golpe, talvez eu não estivesse aqui podendo conversar com você, porque nós não estaríamos exercendo a democracia. O que eles pregavam, espero, e ainda pregam, na verdade, nós não saímos ainda desse momento de tensão. Porque o Bolsonaro é claramente um fascista, e boa parte do grupo que o apoiava os métodos fascistas. Então, assim, quando você vê a hipótese de um presidente da República, que é um serial killer em matéria de crime, quando você vê a hipótese de um presidente da República pregar na porta do que a gente chama aqui de Forte Apache, que é o lugar que o Exército se reúne na sede, pregar a interferência no Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Supremo e o fechamento do Congresso Nacional, o erro foi não ter agido naquele momento. Esse foi o grande erro. O erro foi naquele momento, a sociedade não está estruturada para fazer esse enfrentamento, porque o Jair Bolsonaro, ele só não deu o golpe porque não tem nenhum prestígio na cúpula das Forças Armadas brasileiras. O próprio vice-presidente falava de uma forma desdenhosa dele. Certa vez eu vi um programa em que ele disse: não, ele não chegou a estudar nada, ele é só força física. Então, veja bem, eu penso que a sociedade brasileira, as instituições, felizmente estavam maduras para reagir às diversas tentativas de golpe. Aquilo não é liberdade de expressão. Um presidente da República não pode se dirigir a ministros do Supremo e do Tribunal Eleitoral e xingá-los da forma que xingou. E dizer que tinha que fechar o Congresso. O filho do presidente da República disse que para fechar o Supremo precisava de um cabo e de um chip. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Adalberto, com todo o respeito. Nesse momento que nós tínhamos um governo de extrema-direita, sem nenhum apreço pelas relações entre os poderes, nenhum apreço pela Constituição, nesse momento ocorreu uma coisa muito grave, que o Congresso foi cooptado. Boa parte do Congresso Nacional não cumpriu com os seus deveres constitucionais. Foi cooptado através de orçamentos secretos e várias outras coisas. Não o Congresso, parte do Congresso. Felizmente, o Poder Judiciário fez o que tinha que ser feito, que é cumprir a Constituição. Nós só não tivemos a efetividade, realmente um golpe que deu certo, porque nós tivemos a coragem de alguns ministros, de alguns juízes e também boa parte da sociedade brasileira. Eu vou te dar um exemplo rápido. Quando o Lula subiu naquele 1º de janeiro, a rampa, junto com uma série de pessoas que eram invisíveis no governo anterior, foi um gesto simbólico. Mas mais simbólico ainda, Adalberto, foi voltar no dia 9, depois da tentativa de golpe, e descer com todos os governadores, o presidente do Supremo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Isso é simbólico, são as instituições funcionando. Doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, muito obrigado pela participação aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? Alegria, boa tarde e um sucesso para vocês. Muito obrigado.